Então, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui para um webinar especial da Revista Brasileira de Anestesiologia, da atual Bijan. E é uma grande satisfação que eu passo a palavra para a doutora Maria José Carmona para fazer a condução do webinar, onde nós teremos o doutor João Paulo, que nós já agradecemos a sua presença, João, obrigado, e o doutor Rodrigo, que farão a moderação. Boa noite a todos. Como editora da Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje, Brazilian Journal of Anesthesiology, é realmente uma honra termos nosso primeiro webinar, que com certeza ele terá uma frequência garantida aqui dentro dos webinários da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu agradeço a diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia pela deferência, né, de ceder à nossa revista esse espaço para discutirmos os artigos que são publicados na revista. E agradeço ao nosso presidente, o Dr. Rogério Nunes, a nossa diretora científica, a professora Maria Ângela, o nosso vice-presidente, o Dr. Takashima. E antes de fazer uma pequena apresentação sobre a Brazilian Journal of Anesthesiology, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, Dr. Rogério, para fazer uma introdução e depois nós retornaremos para falar um pouquinho da Bijan e entrar no tema para ser discutido hoje em relação às diretrizes aí da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em relação à anestesia regional e uso de anticoagulantes. Ok, boa noite, obrigado, professor Carmona, a todos os colegas, João Paulo, né, que vai participar do webinar. Dizer que a SBA cada vez mais está integrada junto com a Bijan, e esse é um marco inicial dos webinários com a Bijan, que tem sido feita aqui uma programação mensal, né, de webinários, não só pela importância da Bijan, mas também porque o público, inclusive, solicitou que alguns assuntos fossem discutidos, principalmente alguns trabalhos relevantes que tivessem publicados, né? E aí vem o grande avanço, que é o trabalho ser discutido pelo próprio autor, né? Então, isso é uma coisa importante, porque enriquece mais a discussão e as pessoas têm um interesse maior também em participar e ouvir o que ele tem a dizer, não só do que tem escrito ali, mas também de alguns pontos que não são colocados dentro do estudo, mas que compõem a experiência que ele teve quando elaborou o texto. Então, essa é a grande questão que a gente está colocando aqui. E, novamente, agradecer à diretoria científica, a doutora Carmona, o João Paulo, pela disponibilização do tempo. E vamos para frente aqui, esperando que os outros webinários também venham com uma frequência e assiduidade tão boa como nós temos agora com os participantes, já chegando a quase 400, viu? Tá bom? Tá bom. Mas eu não quis dizer isso aqui, assim, não foi para aumentar a ansiedade, não, né? É só para dizer que a audiência está muito boa. Tá boa. Obrigado. Takashima, quero dizer algumas palavras. Boa noite a todos. A revista Bijan, né, a Revista Brasileira de Anestesiologia, ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, porque ela realmente é onde se produz ciência, né? Ciência com C maiúsculo, né? E isso é o que faz toda a diferença para a nossa sociedade, que um dos braços da nossa sociedade, os 4 pilares são formar, educar, certificar e representar. Educar, com certeza, passa por ter uma ciência com uma base muito sólida. E creio que hoje, nesse painel, nós temos a presença da doutora Maria Ângela Tardelli, que foi a editora da Revista Brasileira de Anestesiologia, mostrando a continuidade com o trabalho da professora Maria José Carmona. E, então, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela investe e tem continuidade no trabalho da Bijan. Parabéns, professoras Maria Ângela, professora Maria José Carmona, pelo excelente trabalho. E tenho certeza que teremos um excelente evento. Maria Ângela, por favor, professora. Boa noite a todos e agradecer inicialmente, né, ao João Paulo por
essa oportunidade de estarmos discutindo aqui o seu trabalho com você. Obrigado. Com o Rodrigo, que foi de uma excelência espetacular na minha gestão na ex-Revista Brasileira de Anestesiologia, né? E eu gostaria de dizer duas coisas. Eu acho que uma coisa bastante importante é que eu sempre digo, nós, diretoria, passamos, mas a revista sempre fica. E a Sociedade Brasileira de Anestesiologia é conhecida lá fora pela sua revista, né? Não por nós, pela diretoria, que fazemos todo esse trabalho, daí a importância da nossa revista. E eu queria só finalizar dizendo que acho que o meu melhor feito, enquanto eu fui editora da Revista Brasileira de Anestesiologia, foi indicar a doutora Maria José Carmona para me suceder e agradecer muito por ela ter aceito, por esse brilhante trabalho que ela tem feito. Obrigada. Obrigada a todos. Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre a revista. Aproveitar que nós temos aqui quase 500 pessoas já nos assistindo e esse número está aumentando. Então, vou compartilhar aqui a minha tela e falar um pouquinho da Revista Brasileira de Anestesiologia antes de passar a palavra para o Dr. Rodrigo Del Alves, que vai moderar esse webinar, né? Continuando o que foi falado, a Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje, Brazilian Journal of Anesthesiology, é um patrimônio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e é uma das mais antigas revistas da nossa especialidade. Então, tem aí vários nomes, para alguns pode ser simplesmente nomes, mas foram ícones dentro da nossa sociedade, os primeiros que vislumbraram que nós pudéssemos, 70 anos depois, ter uma revista que realmente representa internacionalmente a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E a professora Maria Ângela, para mim é uma honra ter dado sequência ao brilhante trabalho que foi feito anteriormente, e tudo que a gente espera realmente é que a revista ela continue crescendo. No ano passado, a esse ano, a revista passou por uma reestruturação com um imenso apoio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, nós podemos ver aí na tela a nova capa da revista, e nós já estamos produzindo o 4º número desse ano, e nós vamos ter a honra de ter o Dr. João Paulo Jordão falando de um artigo que será publicado na edição 70.4, correspondente aos meses de julho e agosto de 2020. Já nesse ano, na 70.1, que é o primeiro fascículo desse ano, nós, nas capas desse ano, nós temos enfatizado os principais artigos, ou colocado sempre um editorial relacionado ao foco do principal artigo da revista. Então, na 70.1, nós tivemos um artigo sobre o paciente idoso que no pós-operatório necessita de ficar na unidade de terapia intensiva. A revista 70.2 teve uma ênfase atual na Covid, não é? E, de uma forma muito interessante, o editorial publicado ele já está com várias citações na literatura, então mostra a pertinência e a atualidade de termos, junto com outras revistas, mostrado aspectos importantes relacionados à anestesiologia e à Covid. E o editorial e a capa da 70.3 vai tratar do transplante renal, anestesia em transplante renal, e a edição 70.4 vai tratar principalmente de anestesia regional, então terá uma capa relacionada à anestesia regional, tem vários artigos relacionados à anestesia regional, e um deles que será tratado na data de hoje. Então, vejam, quem estava acostumado com a versão anterior da revista, mostra que ela está com um formato muito mais moderno, fácil de ler, e com acesso principalmente online, então artigos ficam já em ahead of print vários meses antes da publicação final. Então, essa é a nova tendência editorial e é a tendência que a nossa revista está seguindo.
E nós seguimos também, fruto de todo esse trabalho desenvolvido desde a criação da revista, quando analisamos os índices cientométricos, vemos que há uma tendência de aumento de fator de impacto, né? Quando analisamos aí tanto os dados da Clarivate Analytics quanto do Scopus, né? Tanto o fator de impacto como o CIT-Score, que há uma tendência de crescimento e isso realmente valoriza internacionalmente a nossa revista. E, então, todos que estão participando aqui do nosso webinar estão convidados a submeterem esses trabalhos, serem revisores da revista e também lerem a nossa revista no acesso online, que é um acesso livre, sem pagamento. Isso é um privilégio dos leitores brasileiros e internacionais. A maioria das revistas ainda depende de algum pagamento e esse é um investimento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não só para os sócios da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas para os anestesiologistas do mundo, porque é uma revista de livre acesso e isso é muito valorizado na ciência atual. Então, todos que estiverem interessados em submeterem os artigos, podem pegar aí o QR Code ou acessarem o site da revista. É um processo bastante simples e aos quais o anestesiologista brasileiro interessado em publicação científica deve submeter seus artigos à Revista Brasileira de Anestesiologia. Esse é o novo site da revista e também os artigos que estão em online first, ou ahead of print, já podem ser visualizados, que a gente consegue ver os artigos, quais são os mais baixados, os mais acessados, já aí numa avaliação da revista. E esse site tem trazido cada vez mais novidades para os leitores da revista e todos estão convidados a acessar. E, além do site, o podcast dos artigos principais, eles estão sendo publicados com uma frequência cada vez maior, com entrevistas com os autores. Então, além dos webinários, onde nós estamos tendo a participação de autores de artigos, nos podcasts também nós temos entrevistas com esses autores e isso pode ser ouvido aí nas mídias especializadas. E tudo isso, então, acesse, não só leia a BJ no nosso site, como também nas mídias sociais, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no LinkedIn. E também ouça aí, se você prefere ouvir ao invés de ler o artigo, você também pode ouvir o podcast dos nossos principais artigos. E para hoje, um evento especial do nosso primeiro webinar, então nós vamos ter a coordenação do nosso editor associado da revista, que é o Dr. Rodrigo Leal Alves. O Dr. Rodrigo Leal Alves, ele é médico pela Universidade Federal da Bahia, é doutor, mestre e doutor em anestesiologia pela Unesp de Botucatu, e além de um editor associado da Brazilian Journal of Anesthesiology, um imenso colaborador da nossa revista, ele também é membro da Comissão de Ensino e Treinamento da SBA, então é um exemplo de como realmente um anestesiologista, um sócio da SBA pode contribuir conosco, ele tem uma enorme contribuição. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Rodrigo, para que ele faça a apresentação do nosso palestrante, o Dr. João Paulo Jordão, a quem eu também agradeço por contribuir conosco. Obrigado, professora, pelas palavras. Eu acho que depois de doutora Mariângela e da senhora falar, não há mais o que falar sobre a Revista Brasileira e a evolução que vem acontecendo nesses últimos anos. E é um prazer fazer parte dela e trabalhar com a senhora, como foi trabalhar com a professora Mariângela também. E hoje a gente vai falar sobre, doutor João vai falar sobre um tema de alta relevância para a especialidade, é um tema de alta preocupação,
porque envolve uma das complicações com maior risco potencial ao paciente e de alto risco jurídico para o médico anestesiologista, que é a questão da anticoagulação e a anestesia regional. O Dr. João Paulo Jordão Pontes é portador do título superior de anestesiologia, tem um diploma europeu de anestesia e terapia intensiva, do qual, inclusive, ele é membro examinador dessa banca, do EDAIC. Ele é corresponsável pelo CT do Hospital Santa Genoveva, de Uberlândia, e atualmente doutorando pelo Unesp em Botucatu, e vai nos falar sobre a atualização na diretriz desses conceitos da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo, né? Estão conseguindo ver a tela compartilhada? Sim, só precisa iniciar a apresentação. Ok. Vamos lá. Bom, pessoal, então, em homenagem à SBA e ao Bijan, né, eu coloquei as cores de acordo com a revista e a sociedade. Primeiramente, agradecer de coração, né, toda a SBA, a diretoria, que me fez esse honroso convite. Agradecer a professora Maria José também por esse convite, pela honra, né, de estar participando do primeiro webinar da Bijan. E também parabenizar, né, por toda essa reestruturação da revista, né, antes RBA e agora Bijan. E o primeiro artigo que eu publiquei foi na época da professora Maria Ângela, né, e agora a gente está indo já com publicações, já estamos com algumas aí engatilhadas para sair no Bijan, já sobre a supervisão da professora Maria José. E, novamente, gostaria de agradecer a todos os que estão presentes, né, que estão aqui, esse horário aqui, e parabenizar também a SBA por essa iniciativa, né, de disponibilizar tanto as aulas de atualização quanto as aulas de revisão, porque isso, né, nesses tempos de pandemia, tem trazido um conhecimento muito, de uma alta qualidade, muito diversificada a todos os anestesiologistas do Brasil. Então, parabéns, né, para a SBA por estar sempre aí na vanguarda, né, sempre à frente de todas as sociedades. Com muito orgulho que eu participo, né, da SBA. Bom, pessoal, então primeiro eu vou fazer uma aula, né, falar 30, 35 minutos, né, sobre tentar resumir um pouco a diretriz, não dá para falar tudo isso, né, nesse tempo, mas primeiramente eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, muitas vezes vão aparecer ao longo da minha apresentação nomes comerciais de fármacos, né? O objetivo disso é principalmente orientar os médicos em especialização que muitas vezes ainda não tiveram contato com esses fármacos, então para ficar mais fácil o entendimento. Bom, então por que esse tema ele é extremamente importante? Então, anestesia local regional e anticoagulação. Porque a cada dia a população envelhece, e envelhecendo há um aumento da prevalência, né, de doenças cardiovasculares. E com o aumento de doenças cardiovasculares, a gente observa um aumento do uso de fármacos anticoagulantes e antiagregantes, certo? Ultimamente também temos observado uma preocupação crescente com a profilaxia intra-hospitalar para fenômenos tromboembólicos. Por quê? Estudos epidemiológicos mostram que até 40% dos pacientes que estão internados têm 3 ou mais fatores de risco para TVP, ou seja, eles estão, segundo aquele score de Caprini modificado, pelo menos em moderado risco, né? Então, eles necessitam de profilaxia farmacológica. Então, não é raro que esses pacientes eles sejam admitidos no bloco cirúrgico, né, para fazer algum procedimento cirúrgico em uso, né, de profilaxia para esses eventos tromboembólicos. E agora, para os amantes da obstetrícia, tem se crescido também a preocupação em relação à tromboprofilaxia na gestação. Desde a década passada, observa-se nos países de primeiro mundo que a maior causa de morbimortalidade materna são os fenômenos tromboembólicos. E esse marco, em 2016, com a publicação desse National Partnership of Maternal Safety, né, que foi um conjunto de bundles, né, de diretrizes, de fluxogramas, para estratificar os riscos tromboembólicos da gestante e iniciar a profilaxia, tem se tornado cada vez mais frequente observarmos gestantes no pré-operatório em uso de fármacos que alteram a coagulação. E por último, né, lembrar que os anestesiologistas brasileiros, né, nós somos muito conhecidos lá fora por sermos entusiastas, né, da anestesia local regional. A gente utiliza bastante e por isso que esse é um tema de suma importância para nós aqui no nosso país.
Bom, então, cada vez mais observamos, então, um aumento do número de pacientes submetidos à cirurgia e que estão em uso de fármacos que interferem na coagulação. E aí a gente se vê numa situação muito complicada. De um lado, se a gente suspende esses fármacos, o paciente tem um risco aumentado de tromboembolismo. Por outro lado, se a gente mantém esses fármacos, a gente tem um risco aumentado de sangramentos, né, e até hemorragias de grande monta. E o grande problema é quando nós somos responsáveis por esse sangramento. E isso pode acontecer de duas formas. Uma, após a realização de anestesia no neuroeixo, né, e que esse sangramento vai acontecer para o interior do canal vertebral. E a segunda forma por meio de bloqueios periféricos, né, que o sangramento pode ocorrer para o interior de uma bainha neurovascular ou criando hematomas musculares. Bom, mas qual que é o nosso maior medo? É o palhaço aqui, o Pennywise? Não, na verdade, o nosso maior medo é o hematoma espinhal, tá? O que é o hematoma espinhal? O hematoma espinhal nada mais é do que o sangramento para o interior do canal vertebral, certo? Proveniente do plexo venoso peridural, para o plexo venoso de Batson, né? E isso vai gerar uma compressão da medula espinhal, gerando graus variáveis de isquemia medular, tá? E a incidência geral, né, dessa complicação aterrorizante, ela foi descrita pela primeira vez em 1993 por esse alemão, Triba. Foi um estudo que mostrou que a incidência seria de 1 para 220 mil anestesias subaracnoides e 1 para 150 mil após anestesia peridural. Entretanto, esses números aqui estão subestimados, porque o Triba excluiu do trabalho dele pacientes em uso de fármacos que alterassem a coagulação. E então, em 2004, esse Moen, né, ele publicou no Anesthesiology a maior casuística, né, que nós temos hoje na literatura, é um estudo sueco, tentando elencar essa anestesia regional e o hematoma peridural. E o que ele observou? Então, uma incidência muito maior, né, do hematoma espinhal, sendo de 1 para 18 mil após anestesia peridural e 1 para 158 mil após anestesia subaracnoide. E numa subpopulação específica, esse trabalho mostrou, né, que são aquelas pacientes senhorinhas, né, do sexo feminino, que são submetidas à cirurgia de quadril. Nessas pacientes, a incidência pode ser tão alta quanto 1 para 3.600 após a peridural e 1 para 22 mil após a anestesia subaracnoide. Então, todos esses trabalhos, eles permitiram elencar alguns fatores de risco prováveis para o hematoma espinhal, né? E eles podem ser divididos em 3 categorias. Primeiramente, a categoria relacionada ao paciente. Então, paciente idoso, mais de 65 anos, sexo feminino. Por que o sexo feminino? O sexo feminino é mais prevalente a osteoporose. Juntamente, isso leva, né, a normalidades da coluna e punções mais difíceis. Coagulopatias, tanto congênitas quanto adquiridas, né? Trombocitopenia e anormalidades espinhais, né, como osteoporose, espondilite anquilosante. A segunda classe, né, a segunda categoria de fatores de risco é relacionado ao procedimento. Então, a inserção e remoção de catéter peridural, ela está associada a um risco aumentado, né, do hematoma espinhal. Principalmente, a gente tem que sempre lembrar que a remoção ela é tão perigosa quanto a inserção. Às vezes a gente esquece disso, mas esse trabalho do Erik van der Meulen, belga, mostrou que metade dos casos de hematoma relacionado com catéter estava relacionado com a retirada do catéter. Então, sempre lembrar que é uma etapa também muito importante a retirada desse catéter peridural. Segundo, procedimento traumático. Então, múltiplas tentativas, você vai ter mais chance de lesar o plexo venoso de Batson. Presença de sangue no catéter, né, durante a inserção ou remoção, e o tipo da técnica neuroaxial. Então, a peridural com inserção de catéter ela é mais perigosa do que uma punção peridural simples, que é mais perigosa do que uma anestesia subaracnoide, uma punção simples. E a terceira categoria seria relacionada a fármacos, né? Então, esse é o principal fator de risco para o desenvolvimento do hematoma espinhal, é o uso de fármacos anticoagulantes e em um paciente que será submetido à anestesia de neuroeixo a um bloqueio periférico, né? E fármacos anticoagulantes, antiplaquetários ou antifibrinolíticos, né? Que sejam feitos muito próximo ao procedimento neuroaxial e a combinação desses fármacos.
Bom, pessoal, então aqui é uma ressonância magnética em duas fases, né? Essa aqui é a fase T1, sequência de T1 mostrando o hematoma espinhal, aqui na fase T2 está melhor de ver. Então, entre L4 e L5, comprimindo a medula espinhal. Por que então é tão aterrorizante essa complicação? Porque mais de 90%, dependendo da casuística, mais de 90% dos pacientes têm lesão permanente, ou seja, pode ser uma lesão parcial ou completa. Então, isso é gravíssimo. E os pacientes que têm o melhor desfecho são aqueles submetidos à laminectomia descompressiva em menos de 8 horas, ou seja, o reconhecimento tem que ser precoce, então a gente não tem tempo para brincar com essa entidade. E quais são as manifestações clínicas? Então, a manifestação clínica principal, que pode chegar em até 80% dos casos, é a progressão de um bloqueio motor sensitivo, que já tinha desaparecido. Então, é aquele paciente que já estava na sala de recuperação anestésica, ou que já está, inclusive, no quarto, e ele tinha voltado a mexer as pernas, estava sentindo as pernas, e depois volta a ter algum grau de bloqueio motor ou de bloqueio sensitivo. Seguido pela dor radicular ou lombar, que muitas pessoas acham que esse é o principal sintoma, mas na verdade não é, ele é o segundo principal sintoma, e por último a disfunção esfincteriana. Bom, pessoal, e as recomendações, então, em relação à anestesia local regional e fármacos anticoagulantes? Infelizmente, elas são baseadas em evidências clínicas limitadas, né, em estudos em animais, estudos in vitro, estudos farmacológicos, por se tratar de um evento raro, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E, como é um evento raro, a gente fazer um ensaio clínico, colocando como desfecho primário um hematoma espinhal que tem essa incidência muito baixa, além de ser antiético, precisaria de uma amostra, né, o pessoal que conhece a metodologia, de centenas de milhares até milhões de pacientes, ou seja, não é factível. Então, infelizmente, nós não temos ensaios clínicos e meta-análises de ensaios clínicos, que seria o nível mais alto, né, de evidência, o grade A, sobre o tema, né, utilizando o hematoma espinhal como desfecho primário. Então, a maioria das recomendações são baseadas em opiniões de especialistas, que é considerado o grade C, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E todas essas opiniões de especialistas, elas procuram obedecer à máxima de Hipócrates, né, que é o primo non nocere, né, do latim, que é primeiro não fazer mal, né? Então, sempre buscar recomendações mais conservadoras. Já aqueles fármacos novos, né, que ainda não se tem série de casos, relatos de casos envolvendo complicações, né, as recomendações são baseadas principalmente em conceitos farmacológicos. Dentro desses conceitos, o mais pertinente é o publicado por Rosenker no Anesthesia, em 2007, que nos orienta, né, para reduzir a chance, né, o risco de sangramento após algum procedimento, um fármaco que esteja sendo usado em dose profilática, ele deve ter um intervalo de suspensão de 2 meias-vidas. Enquanto que, se ele estiver sendo utilizado em doses terapêuticas, devemos respeitar um intervalo de 5 meias-vidas. E a reintrodução do fármaco após um bloqueio de neuroeixo ou qualquer outro procedimento que possa acarretar um sangramento, né, nós devemos obedecer essa fórmula, 8 horas menos o tempo de pico plasmático. Por que esse número emblemático de 8 horas? Na verdade, 8 horas é o tempo para se formar um coágulo plaquetário estável. Ok, pessoal, então essa foi a nossa trajetória, né, das recomendações. Então, a gente publicou pela primeira vez essas recomendações em 2014, né, encabeçado pelo professor Neuber, e acho que ele está presente, gostaria de mandar um abraço para ele. E essa recomendação foi solicitada a gente atualizá-la em 2019 para 2020. Então, nós atualizamos, fizemos novamente uma revisão narrativa, e o que é importante desse slide, né, além de prestigiar a nossa revista, é lembrar a vocês que todas as diretrizes, elas têm uma grande limitação. Por quê? Elas se baseiam na opinião de especialistas, né? E a diretriz, ela nunca pode ser seguida de forma cega, tá? Ela deve nortear o anestesiologista, mas nunca substituir o julgamento clínico dele, tá? E sempre lembrar que, na dúvida, certo? Se você ainda está com dúvida, mesmo lendo a diretriz, mesmo seguindo alguma diretriz, você deve colocar em primeiro lugar a segurança do paciente, sempre buscar recomendações mais conservadoras. Então, durante a diretriz, enquanto a gente estava confeccionando, eu escutei muitos colegas, não, Paulo, eu vi um colega que fez uma anestesia em uso de tal fármaco e não deu nada. O problema é que, se der alguma complicação, essa complicação vai ser o 100% seu.
Então, você vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Bom, então como é que a gente fez, né, os graus de recomendação e nível de evidência? Então a gente se baseou, né, no GRADE, né, que é esse Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation, né, e ele divide, né, os graus de recomendação em 3 graus, né, e os níveis de evidência em 3 níveis de evidência. Então os graus de recomendação é dividido em 1, que seria recomendação forte, 2 seria uma recomendação fraca ou conflitante, e 3 seria uma intervenção que não é útil ou possivelmente danosa. No nosso guideline, a gente não usou o grau 3 de recomendação, porque isso muitas vezes causa confusão no leitor que está lendo assim, sem muita atenção. Às vezes ele lê uma recomendação 3 e confunde com que essa recomendação, na verdade, seja uma recomendação positiva, e na verdade ela é uma recomendação negativa. Então nós optamos por colocar apenas recomendação 1 e 2, e com relação aos níveis de evidência, né, o nível A seriam os ensaios clínicos e meta-análise de ensaios clínicos, B seriam os estudos observacionais e séries de caso, séries epidemiológicas, e C seriam as séries ou relatos de caso, estudos farmacológicos e opinião de especialista. Lembrar que, às vezes, um estudo observacional, dependendo da redução de risco que ele mostra e da qualidade metodológica dele, ele pode subir para grau A, né, para nível de evidência A. Enquanto, às vezes, uma meta-análise, se ela tiver muito viés, ou um ensaio clínico com vários vieses, com problemas metodológicos, ele pode cair para B ou, às vezes, até C. Tá? Então, isso não é engessado. Bom, então, como tem vários MEs assistindo, eu vou falar um pouco dos principais anticoagulantes. Eu sempre vou começar com o mecanismo de ação, né, para poder revisar isso com vocês. Então, a heparina não fracionada, né, a clássica heparina, ela é um fármaco anticoagulante que tem uma ação indireta, ou seja, ela precisa de uma proteína chamada antitrombina 3, que é uma proteína natural presente no plasma e que ela é anticoagulante fisiologicamente. Só que normalmente nas condições sem dano vascular, essa antitrombina 3 ela se liga de forma muito lenta aos fatores 2, 9, 10, 11 e 12. O que a heparina faz? Ela vai catalisar essa reação, né? Ela vai aumentar a velocidade de ligação da antitrombina 3 de 100 a 1000 vezes. E principalmente com uma afinidade maior para o fator 2A, que é a trombina. Ela é utilizada para tromboprofilaxia e anticoagulação. E lembrar que pacientes que usam heparina por mais de 4 dias consecutivos, né, tem um risco de desenvolver a trombocitopenia induzida pela heparina. O que nós temos, então, de principais recomendações? Bom, então, pacientes que estejam utilizando por mais de 4 dias seguidos, né, devemos solicitar uma plaquetometria. Pacientes, essa próxima recomendação é importante para aqueles anestesiologistas que lidam com cirurgia vascular ou cardiovascular, então devemos sempre aguardar 1 hora entre a punção de neuroeixo e uma dose de heparina venosa. Isso aqui serve também para heparina subcutânea, então sempre aguardar 1 hora entre a punção e a nova dose de heparina, seja ela venosa ou subcutânea. Já em relação à profilaxia, pacientes que estejam utilizando baixas doses, né, que são 5 unidades de 2 a 3 vezes por dia, devemos aguardar 4 a 6 horas para a punção. As altas doses aqui, o pessoal da obstetrícia, né, que mexe com a anestesia obstétrica, tem observado isso com maior frequência, né, que são doses mais altas. Então, 7.500 a 10.000 unidades 2 vezes por dia, deve-se aguardar 12 horas para a punção de neuroeixo, e aqueles pacientes que estejam utilizando doses subcutâneas terapêuticas, que é mais de 10.000 unidades por dose ou mais de 20.000 unidades por dia, deve-se aguardar pelo menos 24 horas para a punção. Bom, e a heparina de baixo peso molecular? Então, ela também tem um efeito indireto, tá? Igualmente a heparina não fracionada, só que uma vez ligada à antitrombina 3, ela tem uma afinidade maior pela inibição do fator 10A, tá? Comparada com a heparina não fracionada, que bloqueia preferencialmente o fator 2A. Ela também é utilizada para tromboprofilaxia e anticoagulação, e ela tem 10 vezes menos chance de trombocitopenia induzida pela heparina. Quais são as principais recomendações, então, dessa classe de fármacos? Então, pacientes que estejam utilizando doses profiláticas 1 vez ao dia,
o intervalo entre a interrupção e a punção de neuroeixo deve ser de 12 horas. Pacientes que estejam utilizando doses terapêuticas, João Paulo, o que é dose terapêutica? É 1 miligrama por quilo de 12 em 12 ou 1,5 miligrama por quilo por dia. Nesses casos, devemos aguardar 24 horas para a punção. E um paciente que esteja com catéter, né, nós devemos reiniciar a heparina após 4 horas da remoção do catéter. Tudo bem? Muito bom. E isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Cuidado com o uso de medicação concomitante. Leia-se antiagregantes, por exemplo, AS. Esse aqui é um levantamento feito pelo FDA em 2017, que eles elencaram, né, 100 casos de hematomas espinhais relacionados ao uso de heparina de baixo peso e mostrou que o uso de medicações concomitantes que afetam a hemostasia, no caso a AS, clopidogrel, foi o segundo maior responsável o segundo maior fator de risco, né, nesses pacientes que desenvolveram esse hematoma. Tá? E observar também que doses profiláticas feitas 2 vezes ao dia, que era o esquema antigo que se utilizava nos Estados Unidos, esse tipo de administração ele é o principal fator de risco para o desenvolvimento do hematoma espinhal. Bom, pessoal, e com relação, então, aos cumarínicos, tá? O que são os cumarínicos? É o Marevan, né, que é o principal nome comercial. Esses fármacos, eles são antagonistas da vitamina K. O que eles fazem? Eles inibem a síntese das formas ativas dos fatores dependentes da vitamina K. Quais são esses fatores? 2, 7, 9 e 10. Resumindo para os MEs, o que é esse efeito? Normalmente a vitamina K ela faz uma carboxilação desses fatores. O que é carboxilação? É colocar um resíduo de ácido carboxílico, que é um resíduo negativo. Esse resíduo negativo ele vai fazer com que esses fatores se liguem mais facilmente às superfícies fosfolipídicas, que é no caso a plaqueta e o fator tecidual. Então, durante o processo de coagulação é fundamental que esses fatores estejam carboxilados. Então, na verdade, os pacientes têm esse fator, mas eles não estão ativados, tá? Os cumarínicos, eles são monitorizados cronicamente por meio do TAP, né, TP ou RNI, e lembrar que o RNI, ele reflete principalmente a atividade do fator 7, que é o fator que tem a menor meia-vida dentre os fatores vitamina K dependentes, tá bom? Então, isso é uma grande limitação do TAP. Por quê? Pensem comigo. Um paciente que esteja iniciando a terapia com um cumarínico, ele vai apresentar um alargamento do TAP, principalmente por inibição do fator 7, mas não significa que os outros fatores estão alargados. Então, muitas vezes, o paciente tem um TAP alargado, mas ele ainda está com a coagulação normal, porque os outros fatores estão normais. Da mesma forma, se for pensar o oposto, um paciente que acabou de parar o cumarínico, ele para o cumarínico e esse INR ele encurta, ele estreita, e isso significa que o fator 7 voltou a ter atividade. Tudo bem, mas o fator 2, o fator 10, o fator 9, eles ainda estão bloqueados, então esse paciente tem risco de sangramento. Então, lembrar sempre que o RNI, ele é traiçoeiro para monitorização do cumarínico. Ele é bom para a gente monitorizar de forma crônica, mas de forma aguda ele é perigoso. Muito bem, então, o que nós temos de recomendação, então, em relação a esses fármacos? Então, suspender esses fármacos 5 dias antes da punção do neuroeixo e fazer somente com o paciente com RNI normal, tá? Por que esse RNI normal? Justamente por isso que eu expliquei agora há pouco. Porque às vezes um RNI próximo do normal pode significar que o fator 7 esteja ok, mas os outros fatores ainda não estão ok. Bom, e caso a gente utilize, né, os cumarínicos para doses profiláticas no pós-operatório, o catéter ele pode ser retirado com um RNI menor do que 1,5, ou seja, o paciente não usava cumarínico, ele vai começar a usar cumarínico no pós-operatório, certo? Começou com cumarínico, a gente vai observando esse TAP, tá bom? E esse RNI, e aí a gente pode retirar o catéter desde que esse RNI esteja menor do que 1,5, ou seja, eu tenho redução da atividade do fator 7, mas teoricamente, até 48 horas eu ainda não bloqueei os outros fatores, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, ele pode ser utilizado imediatamente após a punção, porque tem um lento início de ação. Bom, pessoal, agora vamos começar com os NOACs, né, os novos anticoagulantes, né, orais que assustam muita gente aí com esses nomes. Então, eu sempre falo para os meus residentes, né, até vou cobrar a lista de presença deles aqui nesse webinar, que muitos fármacos, né, eles têm
eles dão a dica do mecanismo de ação deles no nome. E isso acontece com os inibidores do fator 10A. Então, todos os inibidores do fator 10A vão ter XA no nome. Então, esse primeiro fármaco que foi produzido e liberado, né, que é o rivaroxaban, ele é um inibidor oral, né, do fator 10A, um inibidor direto. Ele tem um pico plasmático de 2 a 4 horas e uma meia-vida que pode chegar até 13 horas. Tá? A eliminação dele é principalmente hepática e até o momento nós temos 3 hematomas espinhais com o uso desse fármaco, né, presentes na literatura relacionados a bloqueios de neuroeixo. Quais são as recomendações, então, para esse fármaco? Então, suspender ele 72 horas antes da punção do neuroeixo. Tá? Lembrar que o catéter peridural ele deve ser removido 6 horas antes da primeira dose do rivaroxaban no pós-operatório, ou seja, não se deve utilizar catéter em pacientes utilizando rivaroxaban. E caso haja uma administração inadvertida, ou seja, você manteve o catéter no pós-operatório e o paciente foi e tomou de forma inadvertida o xarelto, né, o rivaroxaban, devemos aguardar 2 meias-vidas desse fármaco, né, que seria 26 horas, para poder retirar esse catéter. Por que só 2 meias-vidas? Porque foi só uma dose, então isso não geraria níveis suficientes de anticoagulação nesse paciente. Bom, seguida pelo apixaban, então, apixaban, né, XA, inibidor do fator 10A. Então, inibidor oral do fator 10A, ele tem uma meia-vida um pouco mais prolongada do que o rivaroxaban, a eliminação é principalmente hepática e até o momento nós não temos nenhum caso de hematoma espinhal com esse fármaco. Novamente, mesmas recomendações. Então, suspensão do fármaco 72 horas antes da punção do neuroeixo. O catéter peridural ele tem que ser removido 6 horas antes da primeira dose. E, em caso de administração inadvertida, aguardar 2 meias-vidas. E, por último, né, nós temos o Lixiana, que é o edoxaban, certo? Ele foi introduzido no Brasil no final de 2018. Já peguei uns 3 ou 4 pacientes no consultório utilizando o Lixiana. E ele tem um perfil farmacocinético muito parecido com o apixaban, né? E até o momento nós não temos nenhum caso de hematoma espinhal porque é um fármaco novo. E, novamente, a mesma caixa de recomendações. Pessoal, por que eu coloquei essa mesma caixa? Foi para deixar vocês entediados? Não, na verdade, é para mostrar que, com relação aos inibidores do fator 10A, a recomendação é a mesma, tá? Suspender 72 horas antes. Isso é para martelar a cabeça de vocês com as recomendações em relação aos inibidores do fator 10A. Tudo bem? Vamos seguir, então. A título de curiosidade, esse é o andexanet alfa, né? Ele é o primeiro fármaco antagonista dos inibidores diretos e indiretos do fator 10A. Ele foi aprovado pelo FDA em maio de 2018, né? E ainda tem vários estudos clínicos em andamento com esse fármaco, né? Mas ele se mostrou eficaz e reverte o efeito desses inibidores do fator 10A em minutos. Então, provavelmente, nas próximas diretrizes, nós vamos ver alguma coisa em relação à reversão de emergência nesses pacientes. Bom, outra classe, então, dos novos anticoagulantes são os inibidores diretos da trombina, então, dabigatran, ou TR aí da trombina, tá? Então, ele é um inibidor competitivo direto da trombina, esse é o mecanismo de ação dele, a trombina é o fator 2A. Ele tem uma meia-vida que pode chegar a 17 horas, e isso aqui é o mais importante do slide, né? A eliminação renal, tá? Se vocês gravarem isso, para mim a aula já cumpriu o seu papel. Porque esse fármaco ele é muito dependente da eliminação renal e as recomendações em relação à sua suspensão vai se basear no clearance do paciente. Até o momento, então, nós temos 2 casos de hematoma espinhal, mas foram hematomas espontâneos, tá? Nenhum relacionado à anestesia. E quais são as recomendações, então? Naqueles pacientes, então, que a gente não tem uma função renal basal dele, nós devemos aguardar 120 horas, ou seja, 5 dias antes de fazer uma função de neuroeixo, tá bom? Se temos uma função renal recente e vamos calcular o clearance de forma por aplicativos ou fórmula de Crocroft-Gault, se esse paciente tiver um clearance acima de 80, devemos aguardar 3 dias. Clearance entre 50 e 79 devemos aguardar 4 dias. Paciente com clearance entre 30 e 50 devemos aguardar 5 dias. E com clearance menor que 30, na verdade, esse paciente nem devia estar usando um fármaco eliminado por via renal. Então, não se deve fazer anestesia local regional nesse paciente. E o catéter peridural ele deve ser removido 6 horas antes da primeira dose no pós-operatório, então não utilizar catéter nesses pacientes, tá? Porque se a gente observa hematoma espinhal espontâneo com esse fármaco, que dirá colocando catéter nesse paciente?
Caso esse paciente receba uma dose de forma inadvertida, devemos aguardar 2 meias-vidas também, tá bom? Ok, mais um fármaco novo, pessoal. Esse é o idarucizumab, tá? É o Praxbind. Esse fármaco é um antagonista, tá? Do dabigatran, um antagonista específico. Novamente, pessoal, só para falar das nomenclaturas, né? Todos os fármacos que terminam com MAB, MAB é a sigla em inglês de anticorpo monoclonal antibody. Então, tudo que termina com MAB, ele é um anticorpo monoclonal. Então, esse é um anticorpo monoclonal específico para o dabigatran. Ele foi liberado pela Anvisa já em agosto de 2017 e ele reverte o efeito do dabigatran em minutos, tá? Então, provavelmente veremos isso também nas próximas diretrizes. Bom, então agora falando de antiagregantes plaquetários e anestesia regional. Então, em relação ao ácido acetilsalicílico e os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, esses fármacos, eles inibem a enzima chamada ciclooxigenase tipo 1. O que essa enzima vai fazer? Ela vai converter o ácido araquidônico em tromboxane. O que é esse tromboxane? Tromboxane é um potente ativador plaquetário. O AS inibe essa enzima de forma irreversível, ou seja, vai durar toda a vida da plaqueta, que são 7 a 10 dias. Já os outros AINES, né, o Toragesic, ibuprofeno, eles inibem a COX-1, mas de forma reversível e é proporcional à meia-vida do agente. Normalmente esse efeito passa com 12 a 24 horas, tá? E lembrar que os inibidores de COX-2, eles não causam disfunção plaquetária, porque a COX-2, a ciclooxigenase tipo 2, ela não é expressa em plaquetas, tá bom? Então, pacientes em uso de AS isolado, AINES ou inibidores de COX-2, o bloqueio pode ser realizado com segurança. Pessoal, veja aqui, isolado, tá bom? Bom, e com relação então aos tienopiridínicos, né? Tienopiridínicos, eles são representados pela ticlopidina, que é o Ticlid, o clopidogrel, que é o Plavix, e o prasugrel, que é o Efient, né? Esses fármacos, na verdade, eles são profármacos, eles precisam passar no fígado primeiro, para ser convertido pelo citocromo P450 nos metabólitos ativos, que na verdade são os fármacos mesmo. E qual que é o mecanismo de ação deles? Eles vão lá na plaqueta e bloqueiam um outro receptor, que é o receptor de ADP, e o ADP também é um potente ativador plaquetário, tá bom? Então, esse é o mecanismo de ação desses fármacos. O prasugrel, hoje, é o mais potente e o que tem o início de ação mais rápido dessa classe de medicações. E é interessante que ele necessita somente de uma conversão hepática, quando comparado com o clopidogrel, que precisa de uma dupla conversão hepática, tá bom? Então, o que nós temos de recomendações, então, com relação a esses fármacos? Então, a ticlopidina ela deve ser suspensa 10 dias antes do bloqueio do neuroeixo, o prasugrel tem que ser suspendido de 7 a 10 dias e o clopidogrel tem que ser suspenso de 5 a 7 dias antes do bloqueio neuroaxial. E após a punção de neuroeixo, devemos aguardar 24 horas, né, após a punção e a retirada do catéter para reiniciar esses fármacos, tá bom? E não devemos usar catéter peridural em pacientes utilizando o prasugrel. Bom, pessoal, e com relação, então, aos novos antiagregantes plaquetários? Então, a gente tem os inibidores diretos desse receptor do ADP, tá? Quais são esses fármacos? É o ticagrelor e o cangrelor. Qual que é a diferença deles para os tienopiridínicos? É porque eles são inibidores diretos do receptor de ADP, ou seja, eles não precisam do fígado para ser metabolizados, então eles têm um perfil muito mais seguro. O ticagrelor tem ganhado destaque nas síndromes coronarianas agudas e tem sido muito utilizado também em pacientes que precisam de dupla antiagregação plaquetária após colocação de stents. Ele tem um pico em 2 horas, né, e a função plaquetária ela retorna ao normal em 4 a 5 dias, tá? Após a sua suspensão. Então, quais são as recomendações para esse fármaco? Então, devemos suspender ele 5 dias antes do bloqueio de neuroeixo e retornar esse fármaco 24 horas após a punção ou a retirada do catéter, e não utilizar catéter peridural em pacientes em uso do ticagrelor. Com relação, então, ao cangrelor, tá? Esse é um fármaco bem novo, ele é o primeiro inibidor parenteral direto desse receptor de ADP. O receptor da ADP tem esse nome esquisito aqui, P2Y12, tá? Então, para vocês se situarem. Então, ele tem um perfil farmacocinético muito interessante. Ele tem um início de ação em 2 minutos,
certo? Uma meia-vida de 3,6 minutos, tá? E a recuperação da plaqueta, ela acontece em 90% após 90 minutos da suspensão. Então, pessoal, eu costumo brincar com os residentes e falar que esse aqui é o remifentanil dos antiagregantes plaquetários, tá bom? E ele é ideal para terapia ponte no perioperatório, naqueles pacientes que estejam recém-colocados stents e vão ser submetidos a uma cirurgia com potencial de sangramento. Então, ele é ideal para esse tipo de terapia ponte. Em breve, ele será realidade. Então, quando vocês olharem na prescrição e verem que o paciente está usando esse Kengreal, né, o Kengrel, vocês vão lembrar de mim. E vão lembrar que ele tem que estar suspenso 3 horas antes do bloqueio neuroaxial. Tá? E por ele ter esse início de ação tão rápido, nós devemos aguardar pelo menos 8 horas após a punção ou retirada do catéter para reiniciar esse fármaco. E não usar o catéter peridural com esse fármaco, tá bom? Bom, então, para finalizar, pessoal, em relação a bloqueios periféricos, então. Bloqueio periférico em vigência de fármacos anticoagulantes pode resultar também em sangramento de grande monta. Diferentemente dos bloqueios neuroaxiais, em que esse sangramento ocorre por o interior do canal vertebral, que é um canal com pouca complacência, a bainha neurovascular e o músculo, ele na verdade permite a expansão do hematoma, levando a grande perda sanguínea. Então o paciente ele vai ter mais manifestação clínica de hemorragia do que de compressão nervosa e dano neurológico. E isso tanto é verdade que de todos os relatos de caso da literatura, todos os pacientes que tiveram hematoma após bloqueio de nervos periféricos, eles tiveram recuperação neurológica completa após 6 a 12 meses. Atualmente, tem 32 casos de hematoma na literatura relacionados a bloqueio de nervo periférico. Ontem eu achei o 33º, que foi um TAP block. Tá? E nenhum desses casos, desses 32, foi utilizado ultrassom. Tá? Isso mesmo, estudos, né, relatos de casos publicados agora, em 2016, eles não utilizaram ultrassom. E a maioria dos casos foram em bloqueios profundos, né, plexo lombar, simpático lombar, paravertebral, e não bloqueios superficiais. Então, o que nós temos de recomendação, então, em relação a bloqueio de nervo periférico e fármacos anticoagulantes? Bom, então os bloqueios profundos periféricos, bloqueios de plexos profundos ou próximos ao neuroeixo, eles devem obedecer às mesmas recomendações que a gente falou anteriormente com relação ao neuroeixo, tá bom? Já bloqueios periféricos superficiais, tá? A gente está autorizado a fazer esses bloqueios em vigência de fármacos antiagregantes e anticoagulantes, tá? Desde que o sítio de punção seja compressível, né, nós conheçamos a vascularização local, né, e que a possibilidade de sangramento seja baixa. E devemos, isso eu achei, até conversei com o Dr. Neuber enquanto nós estávamos fazendo a diretriz, nós somos a primeira diretriz a recomendar o uso de ultrassom para a realização de bloqueios periféricos. Então, hoje a gente já tem uma meta-análise que mostra que ele reduz função vascular, mas ela tem alguns erros metodológicos, mas a gente já tem, já tem um grande número de citações com o trabalho da professora Tardelli, né, que é painelista hoje, junto com o Alexandre Taqueda, do Leonardo Ferraro, de séries de casos em que foram feitos bloqueios, né, de nervos periféricos guiados com ultrassom em pacientes em uso de antiagregação e anticoagulação sem nenhum evento adverso. Então, em breve, a gente vai ter recomendação suficiente para falar que todo bloqueio periférico vai ter que ser realizado com ultrassom. Bom, pessoal, então de limitações e desafios, então. Sempre lembrar que o julgamento clínico é o mais importante, tá? As diretrizes, elas servem apenas para nos nortear, para nos dar um guia, tá bom? Mas a gente sempre tem que usar uma dose de bom senso, tá? Segundo, agora eu desafio para o meu colega, presidente do Comitê de Anestesia Pediátrica, Vinícius Quintão. Então, eu fiz uma vasta revisão da literatura, procurando recomendações em relação à população pediátrica, e eu não achei nada. Então, isso é um nicho muito bom para publicação. E, agora, fazendo um desafio também para o pessoal do Comitê de Anestesia Local Regional, a Sociedade de Anestesia Regional Americana, eles têm um aplicativo que chama Asra Coags, né, que está sempre sendo atualizado
com as novas recomendações. Por que não nós da SBA não criarmos um aplicativo também, se a gente já tem um know-how? E aí eu vou citar meu amigo pessoal, Marcelo Salgado, que fez um aplicativo AIECO, juntamente com a professora Maria Carmona, e que ele ajuda muito a monitorização hemodinâmica e na tomada de decisão durante a monitorização com ecocardiografia. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Eu acho que eu passei um pouquinho dos 30 minutos que a gente tinha combinado. Quem quiser baixar a aula, ela está disponível nesse QR Code, tá? E esses são os hospitais que eu trabalho, tá? O MC e o Santa Genoveva. E meu e-mail está aqui. Quem tiver qualquer dúvida, quiser qualquer artigo a respeito desse assunto, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, doutor João. A aula foi excelente. Ao longo da aula, você recebeu diversos elogios aqui pela excelente participação. Algumas obrigado. Isso vai gerar certamente muitas dúvidas, muitas perguntas. E antes de começar essa eu imagino. Falando um pouco da revista, assim, de que maneira você acha que da submissão do manuscrito ao artigo, o processo editorial ajudou na confecção, né, na formulação final? E aproveitando porque um dos autores, o primeiro autor, o Dr. Neu, que sempre faz revisões, contribui demais para a revista, revisões excelentes. As revisões que ele faz são do mais alto nível, ajudam muito isso, isso ajuda demais na evolução do artigo. Você vê os manuscritos, como evoluem bem, aqueles que são publicados, e como isso facilita, e cuja ideia é passar melhor informação e facilitar a compreensão, exatamente como você fez na sua apresentação, e a importância que isso teve na diretriz. Aí você fala, depois a doutora Maria José também pode dar uma opinião sobre esse processo editorial. Primeiramente eu gostaria de elogiar muito, né, essa nova plataforma de submissão do Bijan, né, que é feito pelo Editorial Manager, e isso facilita muito, né, a submissão do manuscrito. Então, ele é muito informativo, né, e ele coloca, inclusive, elencando, né, o que está faltando para ser submetido, se é uma cover letter, né, que é a carta de apresentação, se é uma figura, se é um gráfico. Então, isso dos periódicos que eu tenho publicado, eu fiquei muito entusiasmado, né, com essa modificação que teve do Bijan. Segundo, que todas, não só desse artigo, mas de outro que a gente estava publicando no Bijan, a gente recebe uma resposta normalmente muito rápida do Bijan, e sempre com comentários, inclusive até relacionados à gramática do texto, alguma coisa que passou despercebida, os revisores, eles sempre estão chamando atenção para a gente e contribuindo, muitas vezes, na parte metodológica ou com dicas, né, fazendo com que seja muito mais fácil a gente conseguir depois uma posterior aceitação desse manuscrito. Então, assim, com relação à diretriz em específico, né, a professora já tinha solicitado para o professor Neuber, e ela deu todo o suporte, né, durante a nossa confecção. Então, olha, determinado número de referências, vamos para esse lado, não vamos para esse lado. Então, isso facilitou muito para a gente a confecção desse artigo, né? E que é um tema, como eu falei para vocês, é um tema um pouco complicado, né? Um pouco perigoso, porque como as evidências são muito poucas, né? E a incidência é tão rara, é difícil a gente interpretar mesmo a qualidade, né, desses artigos. Às vezes a gente vê um artigo, tem uma meta-análise sobre um determinado assunto, você vai ver a meta-análise, ela tá com vários vieses. Então, assim, como se diz, é um tema muito complicado, né, que a gente não tem tanta evidência. Então, várias vezes a gente acabou, durante a confecção do artigo, a gente discordava das recomendações. Olha, eu acho que isso é 2B, não, eu acho que isso é 2C, porque o artigo tem esse problema. Então, assim, não foi fácil, resumindo. Aí a professora Maria José pode falar, então, um pouco do processo, como foi no artigo, né, no manuscrito, ao artigo. Antes de falar sobre o processo editorial, queria parabenizar o João Paulo pela excelente apresentação. Assim, o artigo é um artigo bastante denso, né, com muitas informações, e ele conseguiu, nesse
tempo aí de 30 minutos, fazer uma compilação muito didática, que com certeza foi bastante útil para todos os participantes e aí como foco bastante aí nos nossos residentes, que com certeza estão apresentando e estimulando também a todos que submetam os seus artigos para a Abidjan. O processo editorial seguido pela Abidjan é o processo seguido pela maioria das revistas do mundo, pelas grandes revistas do mundo, né? Então, é importante falar que o publisher da Revista Brasileira de Anestesiologia da Abidjan é a Elsevier, que é um publisher, que é uma multinacional, né? Ela publica mais de 3.000 revistas e ela tem um processo complexo que aparece para quem submete a revista, como o João Paulo colocou, de uma forma bastante simples, atualmente dentro do Editorial Manager. Mas é um processo, vocês imaginam, 3.000 revistas, cada uma recebendo cerca de 1.000 publicações por ano, pelo menos. Então, é um processo que ele é complexo, mas que aparece de uma forma bastante simples para quem está submetendo. Além da Elsevier, a Abidjan também tem um publisher nacional, que é a Cielo. É importante falar da Cielo, que é um publisher que é financiado pela FAPESP, pelo CNPq, pela CAPES e por outros fomentos brasileiros, que também dá uma importância nacional para a nossa revista. Então, quando os autores submetem um artigo, eles têm que seguir todas as normas. Então, é muito importante que quem vai submeter um artigo a Abidjan, a primeira coisa que tem que olhar são as normas para os editores, seja para Abidjan, seja para uma outra. E as normas da Abidjan, elas estão muito completas atualmente. Elas foram revisadas. O ano passado, a Abidjan passou por uma mentoria pela Universidade de Oxford para adotar as normas do Equator Network em relação aos desenhos de estudo e quem seguir realmente as normas que estão definidas nas normas para os autores da revista, com certeza vai fazer uma submissão de um artigo com uma grande chance, com uma maior chance de ser publicado na revista. Então, seguindo as normas para os autores, fazendo a submissão, o processo editorial passa por, inicialmente, uma checagem, né, um checklist de submissão, realmente uma observação. Se está com número de referências corretas, número de figuras, tabelas, número de palavras. Então, tudo isso é um processo editorial que ele é bem definido. Tá? A partir daí, eu, como editora, ou eu avalio e indico os revisores, ou eu indico para que um editor de área, como, por exemplo, o Dr. Rodrigo Leal Alves, faça a indicação dos revisores. E, nesse processo, a Abidjan passou por uma grande evolução. Atualmente, nós temos um corpo de revisores bastante ampliado. É importante dizer que todos que publicam na Abidjan são potenciais revisores, e isso é a parte do processo editorial, e eu acho que está aí a beleza da ciência, né? O peer review. A revisão por pares é o que faz aumentar a qualidade das publicações. E é isso que nós temos procurado dentro da Abidjan, que todos os artigos sejam revisados por pelo menos 2 revisores, e na maioria das vezes têm sido revisados por pelo menos 3 revisores. Isso, com certeza, melhora a qualidade, e nós estamos já sentindo essa melhoria de qualidade, temos certeza que isso vai contribuir a longo prazo, não apenas para a melhoria da revista, no sentido de ter uma melhor qualidade, um maior fator de impacto, mas também para uma melhoria da própria qualidade científica, porque quando nós pedimos uma revisão, os autores fazem uma revisão do texto, mas também vão revisar como eles farão o próximo trabalho científico. Então, esse é um processo importante de melhoria editorial, de melhoria científica também. Após o processo, a primeira revisão,
Pode ser que o artigo esteja perfeito, já seja aceito, mas na maioria das vezes, seja na Abidjan, seja nas melhores revistas do mundo, o artigo volta para alguma correção pelos autores e terá tantas revisões quantas forem necessárias para que o corpo editorial, os editores associados, considerem o artigo pronto para publicação. E isso inclui também, como o João Paulo falou, inclusive revisão gramatical e principalmente se o artigo foi submetido em inglês, uma revisão do inglês para que a gente realmente melhore a qualidade da publicação. Quando o artigo está pronto para publicação, ele passa por um outro processo, né, até que ele seja colocado na diagramação da revista e apareça daí em a head of print, seja no site, seja na revista, até que finalmente nós veremos o nosso artigo publicado no PubMed. E a Abidjan está passando por um processo de revisão da indexação, no sentido de que a publicação, quando aparece no PubMed, ela apareça sem os colchetes, indicando que, mesmo sendo uma revista que é publicada em inglês, ela não apareça como uma revista em outra língua. Então, esse é um processo também de melhoria que está sendo procurado e provavelmente até 2021 nós teremos esse processo completo já dentro do PubMed. Ótimo. Então, vamos agora para as perguntas, João. E uma das perguntas aqui feita pelo Jeffer é: quanto tempo devo aguardar para aplicar heparina de baixo peso após a raquianestesia? Há alguns cirurgiões que pedem para fazer ao final de certas cirurgias. E aí eu gostaria até de acrescentar, né? Porque na era de protocolos e como acerto e eras, há uma forte pressão para a administração precoce da profilaxia farmacológica, por vezes até no intraoperatório, né? Então, como proceder diante dessa situação? Bom, em relação à segurança, né, para anestesia de neuroeixo, essa recomendação de 4 horas é a recomendação para segurança em relação ao hematoma espinhal, tá bom? Então, a gente está utilizando aquela regra de Rosenker, 8 horas menos o pico, né, que seria normalmente 4 a 6 horas, tá? Mas, como você disse, os protocolos, por exemplo, tem protocolos que indicam acerto de fazer no intraoperatório, certo? Então, é feito, mas a gente não pode garantir, né, que esse paciente não vá desenvolver um hematoma espinhal. Normalmente, o recomendado pela nossa diretriz é que seja feita, eu vi até uma pergunta aqui, né, de 6 a 8 horas, mas a nossa diretriz, americana, recomenda 12 horas após a punção do neuroeixo, né, para iniciar com a dose profilática, tá bom? E caso o paciente, essa recomendação de 12 horas é considerando o sangramento cirúrgico, tá? E considerando a segurança de neuroeixo. Mas se a gente fosse avaliar só neuroeixo, seriam as 4 horas do postulado de Rosenker mesmo, tá? Então, outra pergunta aqui, que a doutora Eglantine gostaria que fosse comentado sobre qual a melhor conduta anestésica em pacientes, para os pacientes de uso dupla antiagregação. Ela dá o exemplo a escopidogrel, e que não podem ser suspensos. O exemplo que ela deu foi a fratura de fêmur em paciente com angioplastia recente com stent farmacológico, por exemplo. Certo. Então, essa é uma pergunta, né, e uma conduta, uma decisão que sempre tem que ser compartilhada com a equipe de cardiologia, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa determinar desse paciente é o risco que ele tem, né? Isso a gente deixou bem simplificado e exemplificado na diretriz, é o risco que ele tem para essa trombose de stent. Então, esse paciente, por exemplo, um paciente com stent farmacológico, se ele tiver um período menos de 6 meses, né, da colocação desse stent farmacológico, é um paciente que a gente consideraria de alto risco, certo? Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar o potencial de sangramento dessa cirurgia. Tá? Então, se, por exemplo, é uma cirurgia de alto risco para sangramento, a gente vai ter que manter a AS, vai ter que manter o clopidogrel,
tá? E, desculpa, de alto risco de sangramento, a gente vai ter que manter o AS, suspender o clopidogrel, mas fazer uma terapia ponte, porque esse paciente ele não pode ficar sem antiagregação. No caso, por exemplo, de cirurgias que sejam de moderado risco de sangramento, tem uma discussão ainda se faz a terapia ponte ou não. No caso, essa paciente de fratura de fêmur, né, ela seria uma paciente que ela teria que manter o AS, utilizar uma terapia ponte. O problema é que, como a fratura de fêmur, se o paciente fica internado por muitos dias, ele tem uma grande chance de vir a óbito, né? Então, muitas vezes, esses procedimentos, eles terão que ocorrer mesmo com o paciente em dupla antiagregação, então, usando o AS e o clopidogrel, a gente vai pedir plaqueta, certo? E proceder com o procedimento mesmo em vigência de antiagregação. Agora, se a gente tem tempo para esperar e é um procedimento de alto risco de sangramento ou moderado risco de sangramento, a gente vai parar com o clopidogrel, iniciar uma terapia ponte. O que é essa terapia ponte? A gente vai usar duas classes de fármacos, ou o cangrelor, que agora é o nosso fentanil, ou os que são mais conhecidos são os inibidores da glicoproteína 2B3A. Né? Então, a gente vai suspender, por exemplo, o clopidogrel por 5 dias e iniciar a infusão desses inibidores da glicoproteína 2B3A por 5 dias, suspender eles 8 horas antes da cirurgia e proceder com a cirurgia. Nesse caso específico da fratura de fêmur, 5 dias para esperar, não dá. Um paciente com fratura de fêmur 5 dias acamado, ele vai complicar o pulmão e provavelmente virar óbito. Então, esse paciente é um paciente que ele vai ter que, infelizmente, ir para a cirurgia, o cirurgião vai ter que hemostasiar e você vai ter que estar com plaqueta na sala para transfundir caso o paciente sangre, né? Porque ele vai estar com as plaquetas praticamente todas inibidas, né? Os tianopiridínicos, eles são inibidores reversíveis e o AS também. Então, é prosseguir com a cirurgia com plaqueta na sala. E aí, aproveitando esse exemplo, a última diretriz americana, que foi em conjunto com a europeia, não fala especificamente, não dá uma direção clara para aqueles bloqueios periféricos, saia do neuroeixo um pouco. Então, num paciente desse, se fizesse anestesia geral e optasse, por exemplo, por um bloqueio do plexo lombar, ou um bloqueio compartimental profundo, de uma maneira geral, eles mantêm as mesmas recomendações que você falou, como se fosse um bloqueio de neuroeixo, né? Dado a insuficiência, normalmente as diretrizes tendem para um lado de maior segurança do paciente, né? Então, dada a insuficiência de dados concretos, eles tendem. Mas qual é a sua opinião sobre isso, né? Considerando, como você falou, o uso do ultrassom. Bom, então, assim, eu não entendi bem a pergunta, para falar sobre... Quando eu bloqueio profundo, né? Não no neuroeixo, num paciente, como, por exemplo, que teria uma contraindicação para um bloqueio no neuroeixo, um bloqueio compartimental profundo. Então, consideraríamos as mesmas recomendações. Então, um paciente, por exemplo, um plexo lombar, que é profundo. A gente tem vários relatos de casos na literatura de sangramento, inclusive com um paciente que foi a óbito, né, utilizando clopidogrel com bloqueio de plexo lombar. Esse paciente, anestesia geral, não fazer bloqueio profundo. Agora, se for, por exemplo, para analgesia pós-operatória, um bloqueio de nervo femoral nesse paciente, um PENG block, que é teoricamente um bloqueio mais superficial, que você consegue ver muito bem as estruturas vasculares, né, e é compressível, né, a artéria femoral, se você fizer ele um pouco mais baixo, você consegue comprimir e ainda está visualizando a contração, não teria contraindicação, ele entraria naquela categoria dos bloqueios superficiais. Agora, um bloqueio de plexo lombar, Já não faria, né? Não faria. Dizem que tem muito mais descrição de como fazer o bloqueio do plexo lombar sobre quando ele realmente se faz o plexo lombar, né? Realmente. Pergunta quanto tempo a mais devo aguardar para manipular o neuroeixo quando o paciente utiliza uma associação com a AS. Eu acredito que ela não falou exatamente de que medicação associada, mas eu acredito que é heparina de baixo peso molecular. Sim, então em relação à heparina de baixo peso molecular, como eu mostrei para vocês aquele levantamento feito pelo FDA, né, que mostrou que o segundo maior fator de risco de hematoma espinhal em pacientes utilizando heparina de baixo peso molecular é o uso, né, de fármacos concomitantes. Dentro deles, a gente observa
o ácido acetilsalicílico, na verdade, as recomendações elas são bem conservadoras com relação a isso. Então, elas falam para não realizar o bloqueio de neuroeixo, tá? Se, por exemplo, o que a gente costuma utilizar na prática clínica, né? Eu utilizo a recomendação como se fosse a dose anticoagulante. Eu utilizo 24 horas de suspensão, mas eu sempre avalio, eu sempre peso, né, o risco e o benefício. Se esse paciente realmente vai se beneficiar dessa anestesia regional, porque se o risco for maior do que o sangramento, é melhor fazer uma anestesia para esse paciente geral e associar um bloqueio superficial. Perfeito. Doutor Paulo Ricardo elogia muito, disse especial, meu ex-residente, doutor João. Ah, o Paulinho da UF. Paulinho é o cara que eu conheço, que mais sabe de anestesia, de cirurgia. Sempre brilhante. E ele gostaria de saber a orientação em relação ao bloqueio neuroeixo e locorregional nos pacientes que fazem uso de, ou que fizeram uso de fibrinolíticos, né? Especialmente aqueles AVC isquêmico agudo, com AVC isquêmico agudo, por exemplo. Certo. Então, bloqueio de neuroeixo nesses casos, né, hoje praticamente contraindicado, né? Os fibrinolíticos são os fármacos que têm o maior potencial de sangramento, é um potencial de sangramento desastroso, assim. Então, pacientes que tenham feito uso de fibrinolíticos recentes, é contraindicado o uso, né, de bloqueio de neuroeixo. Mas, né, caso seja assim, o que a gente tem de recomendação antiga é aguardar 48 horas, tá bom? Mas hoje, certo, se não tiver jeito, às vezes o paciente precisa de uma punção lombar, alguma coisa assim, o ideal seria a gente aguardar essas 48 horas. Lembrando que é contraindicação, vamos supor, numa situação eletiva, né, que o paciente vai ser submetido a uma terapia fibrinolítica, é contraindicação absoluta você utilizar fibrinolítico num paciente que tenha feito qualquer punção nos últimos 10 dias em algum território de algum vaso que não seja compressível, dado a capacidade, né, de ocasionar sangramento desses fármacos, tá bom? Mas então, respondendo o Paulinho, é contraindicado, tá? Mas as diretrizes antigas recomendavam esse tempo de 48 horas se, por exemplo, no caso de uma punção lombar, que é uma situação de emergência, que a gente precisa avaliar o líquido, alguma coisa nesse sentido, seria 48 horas de suspensão. A doutora Aline Sherman faz uma pergunta bem interessante, eu acho que muita gente tem dúvida sobre isso, que é no paciente pós-operatório de hepatectomia, deu como exemplo, cujo RNI demora para retornar à faixa normal. A pergunta dela é: melhor manter o catéter por mais dias ou retirá-lo apesar do RNI? Então, normalmente o que a gente faz nessas hepatectomias, a gente deixa o catéter por mais dias e a gente tenta fazer isso, ter o maior cuidado possível com esse catéter, muitas vezes tunelizá-lo, né, nessas cirurgias de hepatectomia, porque é muito frequente, muito frequente você ter esse alargamento no pós-operatório desse RNI, e então normalmente a gente chega a deixar 7, às vezes já deixamos até 9 dias, mas sempre com a vigilância. A gente tem um serviço de dor aguda e a gente vai todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, avaliar esses catéteres. Então a gente chegou a deixar até por 9 dias, tá? Esperando o retorno desse RNI. Lembrar que o RNI é traiçoeiro, como eu falei para vocês, mas se ele continua alargado, significa que nem o fator 7 recuperou ainda. Então, às vezes a gente lança a mão, por exemplo, de vitamina K, né? Às vezes a gente faz um complexo protrombínico para ver se melhora um pouco a hemostasia, caso esteja postergando muito, né, esse período do catéter e ele começa a ficar perigoso, aumenta a chance de infecção. Então a gente sempre conversa com o cirurgião: olha, começa com a vitamina K. Então a gente vai tentando, né, melhorar esse RNI para poder tirar, mas o ideal é aguardar o que a gente faz, né? A gente aguarda, às vezes tuneliza esse catéter, espera às vezes 7, 9 dias. O doutor Márcio Cruz faz a pergunta aqui: os pacientes com plaquetopenia idiopática, como na PTI, qual o valor de plaqueta mínimo seguro para o bloqueio no neuroeixo? Isso vale, na verdade, para umas situações de plaquetopenia, seja ela PTI, seja ela plaquetopenia induzida por heparina. Certo. Então, assim, o que a gente tem com relação à anestesia, né? A gente até coloca, né, no nosso guideline, a gente fez uma revisão sobre isso.
porque, na verdade, não depende só da quantidade de plaqueta, né, mas da qualidade da plaqueta. Então, para uma punção lombar simples, né, o que a gente tem na literatura é que esse nível seja acima de 40 mil plaquetas, tá? E para anestesia, para você fazer com segurança, acima de 80 mil plaquetas. Entretanto, no caso da PTI, essas plaquetas, elas têm uma qualidade boa, né? Elas são, apesar da contagem estar baixa, né, a plaqueta está boa. E em relação à PTI específica, é um pouco conflitante na literatura, mas você chega a ter limites de 20 mil plaquetas, que seria o cutoff, né? Abaixo desse, você tem um aumento muito grande do risco, né? Mas já vi relatos, depois se quiser eu mando por e-mail, de punção com até 10 mil plaquetas sem intercorrências, né? E lembrar, né, que a punção lombar é muito mais tranquila, né, com uma agulha fina, do que se você fazer uma peridural, né? Então, se for para anestesia, vamos colocar o cutoff de 80 mil plaquetas. Agora, para punção lombar, paciente com PTI, vamos considerar o que se tem na literatura, é 20 mil plaquetas. Aí faz uma pergunta aqui para o bloqueio do quadrado lombar. Se ela segue as recomendações do bloqueio próximo ao neuroeixo, aí eu vou acrescentar não só o quadrado lombar, como o eretor da espinha, né? Que são dois bloqueios que estão absolutamente na moda, né? Que se manda de manuscritos sobre esses dois artigos, sobre esses dois bloqueios. Tem muito, né? Muito. Bom, então, tanto o ESP-Block quanto o quadrado lombar, eles são considerados bloqueios superficiais, tá? Então, teoricamente, esses bloqueios, até o momento, eu fiz uma revisão para ver se tinha algum caso de hematoma com quadrado lombar ou com ESP, não tem ainda na literatura. Eles têm uma grande vantagem que, como são bloqueios de planos faciais, né, utiliza-se ultrassom, tá? Que isso aumenta muito a segurança desses bloqueios. E, por último, depende também muito da composição corporal do paciente, porque como eu coloquei lá nas recomendações, né, se for um paciente magro, que você vai observar bem as estruturas, ele é considerado um bloqueio superficial. Agora, se você vai arriscar um quadrado lombar ou um ESP-Block no paciente obeso, que você já vai ter que usar, às vezes, uma profundidade de 6, 7 centímetros, e aí você já perde a resolução da ultrassonografia, e isso já passa a ser considerado um bloqueio profundo, certo? Porque você, às vezes, você não vai conseguir ver a agulha, porque 7 centímetros, às vezes, é muito profundo, né? Você não consegue ver de forma perfeita, a agulha ela vai estar numa situação muito perpendicular aos feixes do ultrassom, você não vai conseguir ver a reflexão em 90 graus, então a chance de você pegar um vaso é grande. Então, são considerados bloqueios superficiais, são feitos com ultrassom, então, teoricamente, a gente pode utilizar, pode fazer em pacientes anticoagulados, antiagregados, mas atentar para a composição corporal do paciente. Da mesma forma, o TAP-Block, tá? PEC-Block também. Existem muitas perguntas, eu vou terminar com essa última aqui, da Nathalie, que ela pergunta, tem um paciente que tem indicação de anestesia regional, mas tem um RNI UTP alterado e está usando clopidogrel até 3 dias antes da cirurgia de emergência. Que medidas ela pode fazer para melhorar essa situação? Deixa eu achar aqui. Tá na perguntas e respostas. Paciente, indicação de anestesia regional, tem um RNI UTP alterado e esteve utilizando o clopidogrel até 3 dias antes. É uma situação bem complicada, né? Então, assim, é uma situação de emergência, então entra naquelas situações de emergência que eu falei para você. Se é um paciente que está utilizando o clopidogrel, é um paciente de muito alto risco para trombose de stent, por exemplo. Se ele está com clopidogrel, é porque ele está com dupla antiagregação plaquetária, é porque ele tem um stent recente. E se é uma situação de emergência, a gente não tem tempo para fazer terapia ponte, tá? Então, esse paciente é um paciente que vai ter que entrar em vigência desses fármacos, tá bom? Ficar com hemocomponentes e hemoderivados na sala, tá? No caso, o motivo desse TP e desse RNI alterado tem que ver se é por desnutrição, por problema de vitamina K, qual que é o motivo, tá? Mas, no caso de... O ideal seria uma monitorização com tromboelastograma para ver se é fator de coagulação ou se é fibrinogênio. E com relação a se o
o trombo mostrar que o problema é plaqueta e provavelmente ele vai ter uma dificuldade de agregação plaquetária pelo uso do clopidogrel, transfundir plaqueta e se o trombo mostrar que é fator de coagulação, fazer plasma ou complexo protrombínico, ou caso, né, o trombo não é realidade em todos os hospitais, né, então sempre se o paciente está sangrando, esse paciente ele vai sangrar mais. Primeiro, hemostasia cirúrgica, não melhorou, tríade, cálcio, pH e temperatura, tá? Vamos corrigir isso. Não melhorou, vamos para a base da pirâmide, fibrinogênio, então vamos repor fibrinogênio, crio ou o hemocompletano. Não melhorou, aí a gente passa para fatores de coagulação. Então, a gente vai fazer plasma ou complexo protrombínico. Não melhorou, a gente vai para a ponta da pirâmide, que seriam as plaquetas. João, muito obrigado. A gente está com quase 400 participantes ainda, está chegando perto de 10 horas. Coisa boa, muito bom. Vou passar a palavra para a doutora Maria José. Tá certo, pessoal. Quem tiver dúvida, vocês viram meu e-mail lá, tem também no QR Code, vocês podem mandar, eu mando o artigo, eu vi aqui que tem sobre anestesia em oftalmologia também, depois a gente pode conversar, eu mando o e-mail para vocês. Gostaria de agradecer a todos aí pelas perguntas, pela participação. Rodrigo, muito obrigado também, e a todos os painelistas também. Quero novamente agradecer ao João, não só pela excelente apresentação, que eu já parabenizei, mas também pela excelente discussão e resposta aí às perguntas, pela disponibilidade de continuar respondendo as perguntas depois. Agradecer ao Rodrigo aí por ter conduzido essa discussão de uma forma tão brilhante. E eu não poderia deixar aqui de agradecer não só a diretoria da SBA, em particular a professora Maria Ângela Tardelli, mas também lembrar aqui do nosso corpo editorial. O corpo editorial é a alma da revista e eles têm contribuído enormemente para esse processo de melhoria. E, então, dentro desse corpo editorial, os nossos editores associados têm tido uma contribuição enorme nas melhorias e nas mudanças aí de normas, a escolha dos artigos a serem publicados, a indicação dos revisores. Então, é um grupo grande de voluntários trabalhando de uma forma árdua para que a gente tenha essa melhoria de qualidade. E temos tido um apoio enorme do nosso escritório editorial também, mas eu vou me dar o direito aqui de realmente citar os nomes dos nossos editores associados, além do Dr. Rodrigo, que está aqui estreando na moderação desse webinar, mas citar os nomes aqui do Dr. Vinícius Quintão, que tem contribuído bastante, o Dr. Marcelo Salgado, a doutora Laís Navarro, Dr. Guilherme Barros, Dr. Gabriel Guimarães, doutora Cláudia Simões, doutora Ana Caetano e o meu co-editor, o doutor André Schmidt. É realmente um time de peso, um time que realmente está fazendo valer aí todo o esforço, que com certeza nós vamos colher mais frutos dentro da nossa revista. Eu agradeço imensamente a participação. E passo a palavra para a professora Maria Ângela para fazer um encerramento para a gente. Obrigada a todos. Como a Maria José comentou, isso é um trabalho de um grupo bastante grande e, evidentemente, se não fosse capitaneado com a excelência da Maria José, também não resultaria nesse processo todo de melhoria da Bijan. Muito obrigada, Maria José, e a todo o corpo editorial por essa ajuda enorme que tem nos dado. E parabéns, porque nós passamos de 650 participantes, João Paulo. Ai, coisa boa. Fiquei muito feliz aí com o avançar do horário. Difícil, né? Mas sua aula foi extremamente didática, muito clara, muito abrangente, precisa, concisa, realmente foi espetacular. E ainda estamos com mais de 300 colegas aqui. Coisa boa. A fechar a porta, como eu digo, né, apagar a luz. Muito obrigado a todos pela participação e acho que o Takashima poderia encerrar para agradecer em nome da diretoria. Certo, professora. Obrigado, João, pela excelente aula. Foi realmente a questão,
até da própria diretriz do guideline, é uma questão da vocação da SBA. É algo exclusivo da sociedade brasileira emitir um documento com esse peso, que vai realmente, como tu comentou, existe uma questão metodológica científica que a análise individual dos artigos ela acaba sendo extremamente difícil para se avaliar o grau de evidência. Existem dúvidas, como você mesmo colocou, em relação quando se está em grupo, né? Então, quando se emite um documento com a chancela da SBA, direcionando a prática de mais de 20 mil anestesistas do país, é uma responsabilidade muito grande e parabenizo todo o grupo, né, que elaborou esse documento, e aí em especial no teu nome representando essas pessoas que se dedicaram e colocaram à disposição o seu tempo para estudar o assunto, e que isso se torne, isso realmente é um marco para todos, porque vai guiar a prática anestésica, vai tornar mais segura, vai aumentar a qualidade. Isso é crucial para a nossa sociedade. Isso é um papel que nós temos que desempenhar, e parabéns à professora Maria José Carmona, porque a revista, a Bijan, ela passa a ter um papel importante na condução, na publicação dessa diretriz, e trazendo para o mundo científico, né? Trazendo o reconhecimento, o aval da Bijan em cima dessa diretriz é crucial para que ele se torne realmente um documento importante, relevante e significativo para todos os anestesistas. Eu creio que esse é um momento histórico, porque é a primeira vez que uma diretriz de tamanha importância ela é divulgada num evento com mais de 600 pessoas. Se a gente pensar num congresso brasileiro ou num Copa, uma sala com 600 pessoas é o auditório principal lotado, né? Então, hoje nós alcançamos todos esses colegas com essa mensagem, com essa orientação, e creio que alcançamos o objetivo com bastante brilho. Parabéns a todos. O link ele está disponível, vou colocar novamente aqui, se alguém quiser, ele está aqui à disposição do bate-papo, basta clicar. A aula estará disponível em até 10 dias no site da SBA, e todos poderão, quem chegou mais tarde, poderá aproveitar todo esse conhecimento. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Olha, podemos ficar um pouquinho conversando também, mas olha, foi muito bom. Parabéns, João. Os elogios. Muito obrigado. E assim, só para finalizar, gostaria de agradecer, como você mencionou, a todos os outros colegas que participaram da diretriz, ao professor Nilber, né, que foi meu chefe de residência, e agradecer ao outro Rodrigo Alves, né, que é meu colega de serviço, agradecer ao Marcelo Vaz, né, que é da Santa Casa de São Paulo, que participou, o Gabriel também. Então, todos tiveram um papel fundamental na confecção dessa diretriz, e realmente é uma grande responsabilidade. E, assim, eu acho que, assim, foi muito importante, muito enriquecedor colocar esse assunto na Bijan, porque isso faz com que a gente possa criar uma força-tarefa, né, uma massa crítica nesse assunto. A Sociedade Americana de Anestesia Regional está discutindo isso e fazendo diretriz desde 1998, né? E a gente começou isso em 2014. Então, claro que a gente ainda tem limitações, a gente ainda tem dificuldades, a gente vai receber críticas, mas é um trabalho de formiguinha, né? A cada dia a gente vai incorporando mais pessoas, melhorando a qualidade, e quem sabe daqui a alguns anos a Sociedade Brasileira de Anestesia seja a referência em recomendações para anestesia regional. Então, eu fico honrado, né, de poder participar desse primeiro webinar com um tema tão interessante, de poder estimular mais pessoas a estudar o assunto e trazer para perto, e nas próximas recomendações estar junto aí, confeccionando também as próximas diretrizes. Sem dúvida, João. Parabéns. Eu não esperava tantos participantes. Me surpreendeu, embora eu não tenha tido muito tempo de participar dos webinars da SBA. Né? Esse o esperado de vocês? Assim, é toda semana assim?
Toda semana é assim. Toda semana nós temos 3 webinários para os MEs, né? ME1, ME2, ME3, terça, quarta e quinta, às 19 horas. Terça-feira, às 20h30, nós temos o da comissão dos comitês, né? E aí a Comissão de Educação Continuada acaba fazendo a coordenação e a curadoria dos temas. Então, nós temos até o final do ano, todas as terças, 8h30, essa programação. E quarta e quinta, aí nós inserimos um webinar do SAVA, um webinar da Bijan. Então, nós temos em torno de 700, 800 participantes no primeiro horário e segue normalmente no mesma audiência para os próximos, né? Então, nós estamos alcançando cerca de 2.500, 3.000 pessoas todas as semanas. Muito bom, parabéns. Porque os webinários começaram junto com a Covid, né? Eu estou especialmente sobrecarregada com a Covid, então, e ainda participando de alguns webinários. Amanhã eu tenho um outro. Então, eu estou bastante sobrecarregada, então não tenho participado da maioria da SBA, mas em algum momento irei participar mais. Mas parabéns. Até como palestrante, né? Nós temos que convidá-la aí para alguma palestra, vai ser incluída, com certeza. Lá na frente, por favor. Não, claro. Lá na frente. Realmente, a gente está trabalhando muito aqui. Nós ainda estamos, essa semana, com 280 leitos de UTI e os 130 são a anestesia que está tomando conta. Então, a gente está trabalhando muito aqui. Então, pode dar um tempo, mas esses a gente vai pensar, né, juntos, Rodrigo, qual é o webinar que a gente vai sugerir para o mês que vem. E eu acho que essa oportunidade de ter a Bijan aqui apresentando os webinários, eu acho que é muito bom e, com certeza, eu acho que é uma oportunidade também de divulgar a revista. Eu vi que lá no começo alguém falou, pare de falar da revista e começa logo a aula. Alguém escreveu isso lá no... Pergunta. No chat. Alguém colocou isso no chat. Mas eu não me incomodo, porque as mensagens subliminares elas têm que entrar no meio dos temas importantes. Ninguém viria a um webinar se fosse só para falar da revista. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade do webinar para falar da revista. Então, acho que é esse a mensagem subliminar que fica aí. Não, mas olha... Por favor, professora. Não, eu ia dizer a Maria José que eu tenho participado de todos os webinários, né? Como fazendo parte da diretoria científica, eu participo de todos os dias da semana. E confesso a você que eu também não esperava esse número expressivo de pessoas. Me deixou extremamente feliz, né? Não só pela questão, eu acho, de que todos aproveitaram muito a aula do João Paulo, né? E iriam aproveitar, e que é importante para a prática clínica, mas o que me deixou feliz também pelo fato de eu perceber que as pessoas estão vendo a importância, né, de uma revista bem estruturada e de aprimorar o conhecimento científico. A princípio, eu fiquei com medo de que, por ser um webinar da revista, isso afugentasse um pouco as pessoas, achando que fosse ser científico demais, não fosse ter uma aplicabilidade prática, né? Então, isso me deixou bem feliz, porque eu acho que mostra o aprimoramento dos nossos colegas, né? Com a parte científica. Eu tenho conversado até, professora, com alguns colegas que eles estão estimulados a fazer o TSA. Pelo volume de informação, pelos webinários, eles estão se sentindo motivados a submeter a prova, né? Então, a gente convida todos. Esse ano vai ocorrer a prova do TSA, tanto escrita como oral, no final do ano. O edital deve sair em breve, né, professora? Lembrando que a escrita vai ser online, né? Não vai ser em nenhum local presencial, né? Vão ser em locais específicos que as pessoas vão
em algumas cidades específicas, né, Takashima? Sim. Que as pessoas terão oportunidade de fazer a prova, né, através do computador. Creio que são 14 ou 15 cidades com computadores, e aí as pessoas vão ter essa facilidade, não vão precisar viajar tão longe, né? Vai ser próximo com certeza, para cada candidato vai ter um centro próximo à sua residência, né? Talvez tenha que viajar 100, 200 quilômetros, mas vai ser próximo. Que ótimo. Isso. Parabéns. Pessoal, boa noite. Um abraço. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos aí. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.